Pessoal, eu sou o professor Wagner da Costa Vieira e estarei gravando esse vídeo como requisito da disciplina Mecânica Quântica, ministrada pelo professor Dr. Samuel Albuquerque, e irei falar sobre o efeito Zeeman anômalo, fazendo as análises físicas e matemáticas. Então vamos lá. Bem, pessoal, primeiramente vamos definir o efeito Zeeman e em seguida diferenciar o efeito Zeeman normal do efeito Zeeman anômalo. E por último, vamos fazer uma discussão sobre o efeito Zeeman anômalo, realizando as análises físicas e matemáticas. Bem, o efeito Zeeman consiste no desdobramento das linhas espectrais de um sistema, seja átomos, moléculas, por exemplo, em várias componentes pela ação de um campo magnético externo. Esse efeito foi descoberto pelo físico holandês Peter Zeeman em 1896. E ele é utilizado principalmente na determinação da multiplicidade dos termos espectrais, ou seja, dos números quânticos dos níveis de energia. O desdobramento dos níveis de energia pela ação de um campo magnético constitui as bases das técnicas de ressonância magnética. Então podemos distinguir os dois efeitos. O efeito Zeeman normal, ele é mostrado por átomos sem spin, ou seja, com momento angular do spin igual a zero, onde cada linha espectral é desdobrada em três componentes. Se o espectro for observado perpendicularmente à direção do campo magnético, ou em duas componentes se ele for observado paralelamente ao campo. Esse efeito ele pode ser explicado com base em um modelo semiclássico, introduzindo a quantização do momento. Já o efeito Zeeman anômalo, ele ocorre em campos magnéticos externos fracos e é mostrado por átomos com um spin efetivo, ou seja, com S diferente de zero, onde a estrutura das linhas resultantes ela é bem mais complexa, já que cada linha espectral de um átomo pode desdobrar-se em 4 ou em mais componentes. Este efeito somente pode ser explicado utilizando o formalismo da mecânica quântica, levando em consideração o spin do elétron. Bem, então, utilizando a teoria da perturbação independente do tempo, vamos estudar o efeito Zeeman. Então, vejamos, para o acoplamento spin-órbita, sabemos que o Hamiltoniano é igual ao dipolo magnético do elétron vezes o campo magnético interno. Então, podemos expressar pela seguinte expressão, menos o dipolo magnético do elétron multiplicado pelo campo magnético interno. Ou seja, aqui nós temos o acoplamento spin-órbita. Spin-órbita. Então, o momento de dipolo magnético ele é associado ao spin do elétron. E ele é dado por μs é igual menos E sobre N multiplicado por S. Então, o efeito Zeeman ele é bem parecido, só que agora o campo magnético será o campo magnético externo. Então, iremos aplicar um campo magnético sobre o elétron e então o Hamiltoniano para um único elétron, ele será parecido com esse caso aqui. Ou seja, teremos um Hamiltoniano igual. Vamos colocar Hamiltoniano do efeito Zeeman igual a menos os momentos de dipolo magnético multiplicado pelo campo magnético externo, ou seja, pelo produto interno do campo magnético externo. Então, teremos dois momentos de dipolo multiplicado, ou seja, o produto interno pelo campo magnético externo. Vamos ver aqui. No acoplamento spin-órbita, consideramos apenas o movimento de rotação do elétron μs, como podemos ver aqui na equação. Mas como estamos fora do átomo, também temos que considerar. Então, pessoal, como estamos fora do átomo, nós temos que considerar também o movimento de translação do elétron, que será representado
pelo seu momento de dipolo magnético orbital, associado ao movimento orbital, que chamaremos de miele. Então, podemos colocar aqui miele mais mies. Então, essa é a expressão para o hamiltoniano do efeito Zeeman. Bem, o momento de dipolo magnético mies, nesse caso, será o mesmo do caso anterior, do caso do acoplamento spin-órbita. Ou seja, vai ser igual a menos E sobre M vezes S. Já o momento de dipolo orbital, miele, será igual a menos E sobre 2M multiplicado por L. Então aqui, ó, miele é igual a menos E sobre 2M multiplicado por L. Então, substituindo os valores de mies e de miele nessa equação do hamiltoniano, teremos a linha de Z é igual a menos miele menos E sobre 2M vezes L mais menos E sobre M vezes S. Colocando E sobre 2M em evidência, aqui vai ficar L mais 2S. Isso aqui vezes o campo externo. Produto interno, campo externo. Bem, então chegamos a essa expressão aqui. Vamos dar um destaque nela. Ok. Então vejamos o seguinte. A natureza do efeito Zeeman, ela vai depender desse campo magnético externo aqui. Bem, nós podemos ter três regimes, só que o regime que eu vou estudar aqui é para os campos fracos. Ou seja, quando o módulo do campo externo ele é muito menor do que o módulo do campo interno. Então, nesse caso, a perturbação é pequena e esse hamiltoniano ele é pequeno e pode ser tratado como uma perturbação. Então, logo, iremos aplicar a teoria da perturbação para esse hamiltoniano. Então, vamos lá. Primeiramente, então aqui o nosso objetivo vai ser o quê? Calcular a correção de energia em primeira ordem, que eu vou chamar de E' de Z, para esse hamiltoniano, pela perturbação H' de Z. Então vamos lá. Ela vai ser igual ao valor esperado da perturbação. Então, a correção de energia em primeira ordem é igual ao valor esperado da perturbação, ou seja, o valor esperado do hamiltoniano, que é igual a o valor esperado de π de a linha de Z, π. Ou seja, então nós temos que saber quais são os estados π e eles devem ser os estados bons. Então teremos, utilizando aquela expressão aqui do início, que E' de Z é igual. Substituindo, vai ficar E sobre 2M vezes o campo magnético externo multiplicado por L mais 2S. O que eu fiz aqui foi uma substituição. Aqui é o valor esperado de L mais 2S. Pois bem, então temos que encontrar quais são os estados bons e ver se podemos utilizar esses operadores do jeito que estão aqui. Do jeito que estão aí. Bem, os números quânticos N
L, J, MJ e S, eles são números quânticos bons. Números quânticos bons. Já os números quânticos ML e MS não são bons, não são números quânticos bons. Bem, então por que eles não são bons? Porque eles não comutam com o hamiltoniano, os números quânticos ML e MS. Então, o número quântico do L é o ML e o número quântico do S é o MS. Então não podemos utilizar esse operador L mais 2S do jeito que está aqui. Não podemos utilizá-los dessa forma. Então precisamos fazer a transformação desse operador. Então vamos ver aqui, ó. O valor esperado de L mais 2S é igual ao valor esperado de J mais S. Então, podemos perceber que J é igual à soma de L mais S. Então, vamos fazer a representação aqui vetorial. Então, aqui eu tenho o vetor J, que é dado pela soma do vetor L mais S. Bem, podemos perceber aqui que S e L não são constantes. J é constante, então S e L ficam precessando em torno de J. Então aqui, ó, eles ficarão precessando em torno de J. Então L precessa e o S também. Então, fazendo a representação aqui, ó, vetor L e aqui o vetor S. Então podemos fazer a representação do movimento de precessão de L em torno de J e de S também em torno de J. Então vamos lá. Como não é fácil calcular o valor esperado de S, não é fácil calcular esse valor aqui, o que nós podemos fazer é calcular um S médio. Podemos calcular aqui um S médio. E o S médio nada mais é do que a projeção do vetor S no eixo J. Então podemos pegar aqui, ó, projetar S no eixo J e vamos obter um S médio. Bem, então vamos lá. Esse S médio, ele pode ser dado pela seguinte expressão. Ele é igual ao produto escalar de S e J dividido por J ao quadrado na direção J. Então agora podemos substituir o S médio no valor esperado de S. Veja só, o operador S vezes J, ele pode ser assim decomposto. Vamos considerar que L seja igual ao vetor J menos o vetor S. E eu vou pegar esses dois membros e elevá-los ao quadrado. Então, vamos obter L ao quadrado é igual a J ao quadrado mais S ao quadrado menos 2S
vezes J. Isolando S vezes J, isso é igual a 1 meio de J ao quadrado mais S ao quadrado menos L ao quadrado. Então vejamos, J vezes S, ele age em cima do estado psi, ou seja, S vezes J age sobre um estado psi. E isso é igual a quem? Isso é igual a 1 meio de J ao quadrado mais S ao quadrado menos L ao quadrado, agindo em cima do estado psi. Vamos lá desenvolver essa conta aqui. Isso daqui é igual a 1 meio J ao quadrado, ele vai gerar um H cortado ao quadrado vezes J mais 1. O S ao quadrado, ele gera um H cortado ao quadrado vezes S mais 1. Menos o L ao quadrado, ele vai gerar um H cortado ao quadrado vezes L mais 1. Tudo isso sobre o estado psi. Podemos colocar aqui o H cortado ao quadrado em evidência. Vai ficar H cortado ao quadrado sobre 2 vezes J mais 1 mais S vezes S mais 1 menos L vezes L mais 1, agindo no estado psi. Mas vejamos aqui o seguinte. Eu vou substituir o S igual a 1 meio. Então essa expressão ela vai adquirir a seguinte forma. Calculando aqui 1 meio mais 1 dá 3 meios. 1 meio vezes 3 meios, aqui vai dar 3 quartos. Então podemos reescrever essa equação como sendo S vezes J no estado psi igual a H cortado ao quadrado sobre 2 vezes J vezes J mais 1 menos L vezes L mais 1 mais 3 quartos sobre o estado psi. Lembremos o seguinte, que o estado psi ele deve conter os números quânticos N, L, J e M. Pois bem, nós tínhamos visto anteriormente que L mais 2S, o valor esperado de L mais 2S é igual ao valor esperado de J mais S. Vejamos que J mais S pode ser escrito da seguinte maneira. Sabemos que o valor esperado de S é o S médio. É o S médio, É o S médio, que foi obtido aqui por essa expressão. Então, colocando aqui, podemos reescrever da seguinte maneira. Que J mais S é igual J mais, quem é o valor esperado de S? É esse valor aqui, ó. S vezes J sobre J ao quadrado na direção J. Aí agora eu vou colocar o J em evidência.
colocar aqui o J em evidência. Vai ficar 1 mais S vezes J sobre J ao quadrado. Tudo isso vezes o J. Lembremos que S vezes J agindo sobre o estado de si é igual a quem? A H cortada ao quadrado sobre 2 vezes J vezes J mais 1 menos L vezes L mais 1 mais 3 quartos. Então, se nós substituirmos aqui, vamos obter é igual. Vamos lá. 1 mais H cortado ao quadrado sobre 2 vezes J vezes J mais 1 menos L vezes L mais 1 mais 3 quartos vezes J vezes o valor esperado de J, na verdade, sobre J ao quadrado. Mas esse J ao quadrado, ele vai produzir um H cortado vezes J vezes J mais 1. Então aqui, ó, H cortado ao quadrado. Então, esse H cortado ao quadrado vai cortar com esse H cortado ao quadrado. Então, vamos obter que isso é igual a 1 mais J vezes J mais 1 menos L vezes L mais 1 mais 3 quartos sobre 2 vezes J vezes J mais 1 vezes o valor esperado de J. Bem, então aqui, pessoal, podemos denominar esse fator aqui J vezes J mais 1 menos L vezes L mais 1 mais 3 quartos sobre 2 vezes J mais 1 de fator de Landé. É denominado fator de Landé e é representado pela letra G de J. Então vamos chamar agora essa expressão aqui de G de J. Então, o valor esperado de J mais S é igual a 1 mais o fator de Landé. Opa, desculpa aqui, pessoal. O fator de Landé é todo esse fator aqui. É todo esse fator aqui. Então, é G de J vezes o valor esperado de J. Só que o valor esperado de J mais S é o mesmo valor esperado de L mais 2S. L mais 2S.
Então, pessoal, nós queremos calcular desde o início a correção em primeira ordem de energia. E eu tinha mostrado aqui que a correção em primeira ordem de energia é dada por essa expressão aqui, ó. E' Z é igual a E sobre 2M vezes o campo magnético externo vezes o valor esperado do operador L mais 2S. Então aqui vamos fazer a substituição. E' Z é igual a E sobre 2M vezes o campo magnético externo vezes o valor esperado de L mais 2S, que é o fator de Landé, GJ, vezes o valor esperado de J. Mas observemos o seguinte, que o campo magnético externo nós vamos considerar que ele é paralelo ao eixo Z, ou seja, o vetor campo magnético externo ele é paralelo ao eixo Z. E então, quando isso acontece, J vai agir no estado π de N, L, J e M e vai dar origem a H cortado multiplicado por MJ vezes MJ. Então, isso aqui vai ficar essa expressão. E' Z é igual a E sobre 2M vezes o módulo do campo externo, já posso colocar módulo, visto que o campo é paralelo ao eixo Z, vezes o fator de Landé, vezes H cortado, MJ. Pois bem, onde esse MJ é o momento angular magnético. Esse fator aqui, ó, E sobre 2M vezes H cortado, ele é denominado de magneton de Bohr e é representado por μB, que é igual a E vezes H cortado sobre 2M. É o denominado magneton de Bohr. Então, expressando a correção em primeira ordem de energia para o efeito Zeeman, em função do magneton de Bohr, vamos ter que ela é igual ao magneton de Bohr vezes o módulo do campo externo vezes o fator de Landé vezes o momento magnético, MJ. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.